A gente sabe que o Colt e o Hajime sempre se odiaram, cara, e isso vem até mesmo desde antes deles serem convocados para Tortos. Só que depois da convocação, as coisas foram ainda piores, né? Eles estavam tentando de fato se sabotar o tempo inteiro, em todas as possibilidades que eles tinham. Quem diria que em um desses momentos os dois fossem realmente unir suas forças para poder derrotar um dos maiores vilões da história, um ícone. E isso ainda veio acontecer inclusive depois deles terem voltado para casa de Tortos. Ou seja, depois do final da história, nós temos no Arifureta After Story. Então fica comigo para eu te explicar essa batalha que os dois se uniram para derrotar a existência da inteligência artificial mais poderosa de todos os tempos. Fala seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Logo depois de salvar o mundo, no entanto, Colt foi novamente convocado para um outro mundo e arrastou o Hajime junto com ele, cara. Descobriu-se então que ambos foram convocados para o mundo de ficção científica pelo G10, que é uma inteligência artificial de apoio ao combate por coincidência. Ou seja, durante esse tempo no outro mundo, ambos trabalharam juntos principalmente para derrotar a conhecida como Mãe, que é a inteligência artificial do Factor World, que no caso é esse novo mundo e governa como sua pseudo-deus aí. Mas existe também uma história por trás disso tudo, que eu vou te explicar com cada detalhe. Então vamos conferir tudo isso sobre esses dois que se odiaram, tiveram que lidar juntos com uma força poderosíssima, é algo que seria muito difícil, né? Já que os computadores inclusive evoluem pra caramba. Imagina você lutar contra uma inteligência artificial, o cara simplesmente tem acesso a todos os dados possíveis dentro do banco de dados dele, é algo surreal. Mas antes da gente começar, manda esse porradão no like aí, brabo, ó. Só cuidado pra não quebrar o celular, né, cara? Pelo amor de Deus, vai devagar, vai com calma, então chega junto, vamos nessa. Antes da Mãe assumir o seu reinado como pseudo-deus, ela foi criada por um cientista chamado Stoll Harden, algum tempo depois de descobrir a energia estelar e criar o seu sistema de conversão mais conhecido como EAX, que permitia que a energia fosse convertida em qualquer outra forma de energia conhecida. Depois de algum tempo, ela traiu ele, traiu seu próprio criador e tomou dele o EAX para si mesma, como uma fonte de energia, a última linha de defesa contra tudo e qualquer pessoa que se opusesse a ela. Ela governaria e subjugaria a humanidade por mais de 200 anos até que o Hajime e o Kosuke chegaram nesse mundo para acabar com esse governo. O que acontece era que a Mãe tinha o poder de convocar novos seres para esse mundo. Como caso, ela foi lá e convocou o Kosuke, a mão direita do Rei Demônio, do Hajime. A Mãe então havia originalmente convocado ele para destruir o Hajime e o Colt no lugar dela, mas acabou convocando um inimigo para ela mesma, né? Porque ele se juntou ao Colt e ao Hajime, não tinha por que ele ficar contra. Além também dela ter um intelecto imenso mesmo, porque ela faz a humanidade toda achar que ela era salvadora de todos. Inclusive o Hajime e o Colt descobriram isso quando chegaram lá nesse novo mundo, né? Que todo mundo achava que ela era a deusa, a salvadora. E a ideia inicial era do Hajime e o Colt e o Kosuke destruírem o dispositivo que permitiria ela convocar novas pessoas, porque eles acreditavam que se esse dispositivo continuasse ativo, trariam mais problemas para o futuro. Isso se a gente for pensar que ela poderia simplesmente convocar mais uma pessoa ou mais pessoas e usar elas como refém. Só que nessa missão é que mora o perigo, porque eles roubariam toda a eletricidade da máquina. A Mãe então entraria em alerta e saberia que alguém estava querendo sabotar os seus sistemas. Era justamente o que o Hajime queria, cara. Justamente isso, porque ele já estava com sede de sangue nos olhos e disposto a acabar com essa inteligência artificial naquele dia. Ele mesmo falou que ia cortar o mal pela raiz. Não passaria disso. Só que na jornada de destruição do dispositivo eles teriam uma surpresa. É claro que a Mãe não deixaria eles simplesmente passarem ilesos, ou qualquer pessoa que chegasse ali passar ileso. No momento, a Mãe tinha entendido que os reféns não seriam úteis para ela e também deveria ser cautelosa para lutar contra o Hajime e o seu grupo. Levando isso em conta, né, em consideração, certamente não haveria necessidade de dividir a força de combate para proteger o dispositivo de convocação, mas mesmo assim ela manteria a segurança dele. Não deveria ser uma segurança tão leve que pudesse passar qualquer pessoa sem problemas, mas ainda assim ela manteria lá. Uma quantidade considerável então de monstros máquinas começou a aparecer e atacar eles. Depois que o Hajime e o Colt se separaram do Kosuke, eles correram direto para o poço do elevador, enquanto derrotavam um grande número de soldados vindo do céu. Tropas de nível superior, sacou? Não apenas isso, na parte superior do céu ainda receberam ataques ferozes de soldados da máquina nas formas que eram uma combinação mais ou menos de soldados superior, né? De soldados do ar com soldados da terra. Embora não fossem como o Kosuke lutou, os soldados de máquina seriam uma combinação pelo menos de dois tipos de soldados diferentes.
Além disso, também haviam armadilhas ativando constantemente uma depois da outra dentro das instalações. Eles tinham que romper essas armadilhas para poder não sofrer dano. Eles fizeram isso enquanto protegiam o G10, que não conseguiria nem fornecer um apoio de batalha satisfatório para eles, cara. As armas que eles trouxeram do esconderijo tinham sido usadas há muito tempo atrás. E o Hajime, inclusive, teve que precisar ativar o seu armazém dos tesouros para poder conseguir reabastecer sua própria munição. Senão eles iam ficar ferrados ali, tanto o bicho atacando eles, e não tinha como eles saírem dali. Só que uma quantidade esmagadora de ataques que estava acontecendo dentro desse espaço era algo limitado. Na verdade, foi exatamente como o G10 disse. Pode-se dizer que os ex-companheiros do G10 alcançaram explicitamente o seu propósito de reduzir o máximo de força da mãe com a sua estratégia. Mesmo que fosse uma questão diferente de se perguntar, né, se o grau de exaustão da mãe era exatamente o que eles estavam suponhando ali, seria algo fácil de se lidar. Mas as coisas foram pro outro lado. Na frente da mãe, a única coisa que o G10 poderia fazer, já que ele estava completamente danificado, era apenas uma coisa: ele cumpriria o seu papel. Não importa o que acontecesse, ele cumpriria. Esse estado mental era verdadeiramente de alguém que tinha feito tudo o que podia fazer até agora, e só podia esperar para ver que Deus decidiria. Logo em seguida, alguns raios de calor desapareceram silenciosamente e o caminho foi aberto. Era o caminho que foi levado ao céu deste mundo, aonde a mãe estava. O Hajime então segurou a G10 debaixo do seu braço e virou o seu olhar para todos os outros, acenou com a sua cabeça e os três começaram a correr, começaram a ir caminho à frente. Eles podiam ver o que estavam diante deles. Algo estava disparando uma luz feroz, muito poderosa. Aparentemente essa era a maior concessão que a mãe pretendia fazer com seu senso de valores. Como esperado da coisa que possuía um gênio gigantesco na reencarnação e arrogância, devia ser chamada de inteligência de máquina que jamais conheceu a emoção. Afinal, ela não tinha empatia por ninguém. O poder inimaginável que o Hajime e a companhia exibiam ao enfrentar o Soldado do Céu combinou perfeitamente e fez com que a mãe nutrisse algum interesse por eles. Criou uma cautela também, para que simplesmente ela tivesse alguma relação com eles. O que despertou nela foi provavelmente o desejo de obter o alcance deles dentro de um limite possível. Mas o Hajime e o Kouki, que ouviram o termo mãe, reflexivamente olhando um pro outro. Nessa hora o G10 até falou com eles, porque a luz do altar tava vindo simplesmente tipo uma vibe muito perigosa, tá ligado? Estavam saindo várias faíscas de metais fluidos nadando no ar, tava ficando muito tempestuoso o lugar. Ficou completamente claro que a mãe estava furiosa, cara. Até porque, por se tratar de uma inteligência artificial, como a gente estava falando, a mãe não possuía uma forma definida de um corpo, né? Ela podia se transferir para qualquer uma das suas construções artificiais. E nesse momento ela estava demonstrando através de uma construção artificial. E foi isso que aconteceu. 4 membros finos de uma linha corporal lindamente aberta de uma mulher começaram a surgir. Logo depois disso, a deusa falsa com corpo de metal coberto de metal líquido apareceu. A mãe, que flutuou levemente no ar. Além disso, os pilares de alta se transformaram em uma forma diretamente de um par de asas para ela. Várias faixas de metal líquido eletrificado voaram em alta velocidade para poder ficar ao redor dela pairando. Eles eram como dragões que o Hajime já tinha enfrentado, tá ligado? E assim, nós tivemos o início de uma batalha mortal, mano. Um raio voou das mãos da mãe na direção dos heróis, e aí lançou também uma bola com magia de raio transformada para atingir o canhão. O relâmpago foi simplesmente disparado indiscriminadamente para poder atacar, como se fossem inúmeras cobras, tá ligado? Vindo na direção do Hajime. Mas eles conseguiram desviar, seguindo as trajetórias irregulares. O Hajime e o Goku, felizmente, estavam um passo mais rápido e saltaram para longe disso tudo. Só que os flashes cobriram as suas visões. Dentro dessa cegueira que eles estavam agora, 2 das 6 asas da mãe e suas pontas obscuras apontaram para eles dois. Hajime já ativou a velocidade da luz nesse momento, a sua capacidade de percepção começou a ser expandida e ele sentiu perfeitamente o truque por trás dos movimentos de alta velocidade da mãe, que estavam constantemente em estado de eletrificação. E o Kouki também evitou esse ataque, colocando a sua espada entre ele e o ataque da mãe, saindo ileso por pouco. A mãe então bloqueou 6 tiros do Hajime que foram disparados usando o dragão de metal líquido como escudo. A mãe deixou então o dragão e fechou a distância com o Hajime, diminuiu ela para um combate corpo a corpo, tentando cortar ele com as lâminas do calor que ela possuía. Hajime estava muito focado na mãe. Mesmo que fosse o seu território, ele ainda queria derrotar ela a qualquer custo. Quando ele percebeu uma sentinela que apareceu do nada na parede atrás do Hajime e mirou silenciosamente dele. O focinho brilhou e o Hajime não tinha uma margem de manobra para desviar disso. Sua recarga também não chegou a tempo. Ele basicamente se preparou para ser fuzilado por essa arma. Não conseguia evitar o consumo de poder mágico e tentou resistir, usando outras habilidades também. O fortalecimento do corpo dele, inclusive, né? Mas pouco antes disso acontecer, o Kouki apareceu.
Ele cobriu as costas do Hajime como uma verdadeira dupla, mano. Os olhos dourados da mãe piscavam rapidamente em alta velocidade nisso. O Coke entendeu porque então ela estava tão perto de chegar nesse nível. Seus olhos exibiram inúmeras informações, ela estava calculando, estava mudando rapidamente. O movimento da mãe fluía de um para o outro com o mínimo de movimento possível. Ele se esquivou com a ponta da espada sagrada e milimetricamente contra-atacou. Só que os exércitos estavam dando a força coletando a guerra anterior para serem aplicados nos soldados máquinas. Ela estava tentando criar mais máquinas para poder lutar contra eles. Os dados da batalha do Coke até agora tinham sido já analisados. Seu olhar, o movimento muscular, os sinais fracos do nervo emitido, tudo isso foi integrado e importado diretamente para o sistema de suporte de batalha da mãe, projetando assim uma nova inteligência que poderia ser capaz de lidar com qualquer movimentação deles dois. Não foi só pra mostrar que foi a mãe que era a inteligência artificial que conquistou todo mundo sozinha e venceu, tá ligado? Mas também pra provar que ela era a mais poderosa de todos. Essa capacidade de análise mecânica de super alta velocidade era incomparável mesmo quando várias inteligências artificiais do suporte de batalha, como o caso da G10, trabalhavam juntas pra enfrentar a mãe no passado. Ninguém chegava aos pés dela. Ela previu então o movimento do Coke em cada fração de segundo e em seguida o corpo de batalha exclusivo da mãe implementou um movimento que nem sequer tinha margem de erro milimétrica, cara. Esse corpo possuía uma especificação que era digna de um deus da máquina, sacou? Além disso, seu movimento não era de um amador. O Coke sentiu a essência da arte marcial saindo dela, do próprio movimento lógico dela. Muito provavelmente essa técnica de combate corpo a corpo aí era questão dos militares. Além disso, estava num nível mestre, cara, num nível muito mais poderoso. Hajime então suportou os ataques ferozes do canhão e derrubou as asas com um ataque da área da granada. Tirou as asas dela, que eram relativamente algumas das forças mais poderosas que ela tinha ali. Mesmo assim, nem todas as asas ainda puderam ter sido derrubadas. Foi porque a mãe estava lutando estrategicamente usando as armas ao redor dela numa parede de asas mecânicas, sacou? Era condizente com a inteligência artificial direta. Mesmo enquanto lutava numa batalha de alta velocidade no combate corpo a corpo contra o Coke, ela também estava lidando com o Hajime. Estava simplesmente lançando correntes, usando pensamentos paralelos ou divisão de pensamentos contra eles dois. O Hajime de alguma forma conseguiu esmagar as armas na parede e se aproximou o máximo possível da mãe, do lado oposto do Coke. Os dois estavam numa sintonia perfeita ali, mano. O Coke e o Hajime estavam num negócio, ó, maravilhoso. Tipo, eu nunca esperei ver uma sintonia tão perfeita desses dois batalhando juntos, sacou? Tipo, eu acho que você também não, né? Só que as coisas não pararam por aí. A mãe pegou aquela mão com um braço recém-criado das suas costas. A mão não estava sendo empurrada para trás, mesmo contra a força física sobre-humana do Hajime. Durante esse tempo, a lâmina de calor direta da mãe cortou horizontalmente na direção do Hajime. Tentou cortar ele no meio. Ao mesmo tempo, a lâmina de calor esquerda estava literalmente travando uma batalha sangrenta na espada do Coke ali, mano. Bagulho sinistro. Nesse momento foi que o Hajime percebeu que mesmo que não tenha passado tempo suficiente para uma rodada até esse ponto que eles estavam, ele já tinha percebido que todo o dano que ele tinha sofrido ali era mais ou menos o dano que ele sofreu lá em Tortos, cara. Tipo, na última batalha, sacou? Na mais difícil de todas. Literalmente, nesse ponto ele estava destroçado, ele nunca sofreu tanto dano igual ele estava sofrendo ali. Embora ele ainda pudesse brincar, a realidade era uma situação realmente dura para eles dois. Afinal, com base na análise da situação atual, as especificações da mãe não eram muito diferentes do apóstolo de Deus no estado de pseudo-limit break, né, cara? No estado mais poderoso. Não era tão rápido quanto aqueles apóstolos e também não tinha capacidade de desintegração. Mas quando as habilidades de restrição do Hajime e o Coke foram levadas em consideração, a sua inferioridade em comparação com os apóstolos não era uma graça salvadora, cara. Afinal, o movimento da mãe foi otimizado cada vez mais enquanto estava enfrentando o Hajime e o Coke. Ela tá valendo tudo, lembra? Realmente é algo que deve ser chamado como uma arma final contra o Rei Demônio e o herói. A mãe então proclamou o checkmate nesse momento. Logo em seguida caiu uma chuva de cor de metal, uma enorme quantidade de spray de metal líquido que criou gotas de chuva do tamanho de uma bola de pinball, tá ligado? Que caíram com rajadas absurdas. O Coke e o Hajime até tentaram se defender disso, mas foi muito difícil, cara. Os dois foram atingidos pelas rajadas muito fortes. A escala era muito grande, não podia nem se comparar com um dragão de metal líquido que estava enrolando todos eles ali, voando em torno da mãe. Era impossível para poder desviar desse ataque.
O corpo do Coco então foi facilmente levado e ele também não conseguia escapar diante dessa pressão poderosa. Ele simplesmente suportou isso tudo, cara. Nesse momento, os dois heróis caíram no chão. Hajime já estava botando sangue pra fora e o Coco, que foi defender o seu companheiro, também acabou pagando o preço alto por isso. Foi atingido por uma bola de canhão que perfurou as costas dele, cara. E agora os dois não conseguiam mais alcançar a mãe. Era realmente como quando um humano estava na presença de um deus, sacou? Eles estavam indefesos completamente diante da violência, da força esmagadora dessa inteligência artificial. Mas como dois heróis, principalmente o Coco com a força do herói, ele jamais iria desistir. Os dois se levantaram e usaram a habilidade de quebra de limite e quebra suprema. A pressão sentida deles não podia ser comparada com a de antes. A expressão da mãe começou a estremecer quando ele viu a saída de tanto poder que estava aumentando gradativamente em cada um dos dois. Essa agitação criou uma abertura fatal. Nesse momento, o Coco enviou a sua espada na direção da mãe como se fosse uma flecha e simplesmente perfurou o estômago dela. Atravessou a mãe por completo, e mesmo que ela tentasse tirar isso, era impossível. O Hajime então não ficou fora dessa luta. Ele chegou junto com a sua gigantesca arma que apareceu do nada e soltou um laser de convergência de luz solar, o Burst Hyperion, que pisoteou no mundo escuro como um flash de sol. A magia de ataque de classe mais alta do elemento da luz repintou os 200 anos de desespero e trouxe o brilho fantástico desse mundo de novo. Esse raio de luz destrutivo engoliu completamente a mãe. E o último grito de resistência da mãe e o grito dos dois guerreiros de guerra ali, do demônio e do herói, ressoaram no ar. E então com isso, acabou. A mãe foi aniquilada. Ambos, Coco e Hajime, caíram nesse momento de cara no chão. Eles completamente agredidos, né, mauzão, eles tinham a imagem de um humano que tinha gastado toda a energia e a força de vontade deles. E embora tenham vencido o combate, ainda se socaram no chão, né? Todo quebrado lá, os dois deram um soco na cara um do outro. Ah, parece que o ódio deles um pelo outro voltou no final das contas, né? Mas assim, essa batalha ainda não tinha acabado, galera. Lembra que eu falei pra vocês que a mãe poderia se teletransportar, né? Se transferir pra qualquer inteligência, qualquer artefato que ela tenha criado? Pois é, mano. Como ela é uma inteligência artificial, ela fez isso. Foi mandada para um outro lugar que era intitulado o seu próprio santuário. E de fato trouxe pra gente muito mais história pela frente do que aconteceu agora. Na verdade, esse arco é até um dos maiores que existem, mas no final das contas pode apostar que isso terminou em vitória pro nosso lado. Hajime e Coco claramente vão trazer a força de herói mais uma vez para derrotar a mãe pela segunda vez, cara. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido. Sem sombra de dúvidas, essa foi uma luta que merece pra caramba o nosso respeito. Até porque são duas pessoas que se odeiam, conseguiram trabalhar juntos com uma sintonia perfeita pra poder derrotar uma ameaça muito maior. E não é pra qualquer um fazer isso, cara. Mas agora, mesmo você não sendo fã, um cara que não assiste Arifureta, ou que assiste, ou que não leia, ou que leia também, né, Arifureta, você tem que concordar que esse foi um ponto forte da história. Foi um ponto chave, aonde, tipo assim, teve um arco grande pra caramba que vale muito a pena acompanhar e marcou a história de Arifureta. Eu digo pra você que eu recomendo muito que você leia esse arco, pra poder você sentir essa emoção completa que a gente tá tentando trazer aqui. E também ver muito mais coisa do que aconteceu, tá? Porque tem coisa pra caramba. Agora não esquece, é claro, de se inscrever. Manda aquela inscrição bolada pra não perder mais conteúdo, cara. E ativa esse sininho, você tem que estar com o sininho ativado. Porque só assim você vai ser o primeiro do seu grupinho de amigos aí a chegar aqui e saber das paradas, mano. Aqui a gente te informa. Estamos trazendo informação pra você ficar por dentro de tudo do mundo dos animes, cara. Obrigado por isso, galera. Tamo junto sempre. Eu só agradeço a vocês por tudo que vocês fazem por mim e pelo canal. Muito obrigado, um abraço, um beijo e até a próxima. Valeu!